Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, tô bem, posso dizer que já tô bem, graças a Deus. Gente, agora que eu melhorei da dengue, me deu vontade de comer as coisas, sabe? Que daí melhorou aquela coisa ruim da minha boca. Aí comecei a fazer meus vidinhos de novo. E eu vou fazer aqui, gente, um pãozinho de queijo. Vou fazer meia receita, mas você pode fazer o dobro, tanto que você quiser. Daí você põe a meia, mais meia, o tanto que você quiser. Eu vou fazer um pãozinho de queijo aqui, que pode assar na airfryer ou no forninho. E que não murcha, tá? Tem um segredinho aqui que não murcha. Então, gente, antes de mais nada, eu peço que antes de você assistir o vídeo, você já curte, dá um joinha, se inscreva, tá? Dá uma forcinha aí no canal, tá? Porque essa é a minha gratidão, tá? Eu tá aqui gravando as coisas, mesmo às vezes não estando muito legal, porque, tipo assim, eu tenho um compromisso com vocês, a partir que você coloca um canal, parece que você pega um compromisso, é como se fosse um compromisso com aquela, igual quando você tem um emprego, você tem um compromisso de todo dia, depois que você monta um canal, parece que esses dias que eu não coloquei vídeo, nossa, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Às vezes eu não coloco mais vídeo porque é muita coisa, daí não tinha, no caso, aqui em casa só eu com meu marido, os netos vêm, mas são meio que enjoados, nem tudo gosta de comer, pão de queijo eles gostam. E daí eu faço pouca coisa, porque nem todo dia eles vêm aqui também, né? Mas esse pãozinho de queijo, você pode fazer, já vou falar adiantado. Não precisa assar tudo na hora, que nem no caso na fraia, eu acho que não vai caber tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar numa bandejinha e vou congelar. Você congela ele sem assar, tá bom? Então, bora lá os ingredientes, depois eu vou falar como fazer. Eu vou colocar tudo numa caneca, gente, os ingredientes que eu vou levar pro fogo, porque tem que dar tem que ferver a água, né? Então, aqui, eu vou fazer meia receita, gente. Ó, 80 gramas, não, 80 ml de água da sua torneira mesmo. 80 ml de óleo. 80 ml de leite. Você coloca tudo na caneca, você vai levar para ferver, tá? Meia colher de sopa de sal, né? Que senão o teu pãozinho vai ficar salgado, porque já vai o queijo também, então o queijo tem sal, então não põe muito sal. E o segredo aqui, gente, é você colocar uma colher de farinha de trigo aqui também, tá bom? Que é o que ajuda o teu pãozinho não murchar. Então, eu vou mexer bem isso aqui, para dissolver bem, né, a farinha, para não ficar empelotada, né? O sal. E vou levar, gente, pro meu fogão para ferver esses ingredientes aqui, tá? Esses ingredientes líquidos. Que é o que eu vou depois misturar com o fermento, tá bom? Então, eu vou levar pro fogo e já eu venho. E antes disso, eu vou terminar de falar o resto dos ingredientes que eu vou usar. Daí, eu vou usar, gente, 250 gramas de... eu vou fazer com 250 gramas de polvilho doce, mas você pode fazer com polvilho azedo também. Aí é opcional, tá? Eu gosto mais de coisa de polvilho doce, porque o azedo fica meio que azedinho, né? E vou usar também um ovo inteiro, tá bom? Esses ingredientes que eu não vou levar pro fogo. Isso aqui eu vou deixar, vou colocar aqui na minha travessa, aqui no meu bol, né? Ó, vou colocar aqui. Já, para deixar aqui para vocês verem que eu vou colocar aqui. E esses daqui líquido eu vou levar pro fogo para ferver, tá bom? Aí depois eu vou vir e vou despejar aqui. Então, eu já fervi minha misturinha lá, ó, ele ficou até meio assim, ó, grossinho, devido à farinha de trigo, né? Eu vou despejar aqui, gente, ó, o meu polvilho. Ficou meio grossinho assim, ó, por causa do leite, a farinha de trigo, né? Então, rapar bem aqui meu pouquinho que ficar faltando, já faz falta, né? Ó, agora aqui, a gente vai escaldar o nosso polvilho, ó, com essa misturinha quente aqui.
Mexer bem. Ó, que eu vou deixar dar uma esfriadinha. Depois eu vou acrescentar mais aqui, eu acho que umas 100 gramas de polvilho, tá bom? Primeiro agora eu vou deixar esses daqui, dar uma esfriadinha, daí já volto. Eu achei que ele ficou um pouquinho mais mole, né? Então, o que eu fiz? Acrescentei aqui mais 100 gramas de polvilho, tá bom? Porque assim, às vezes, depende, você passar um pouquinho da medida, ele já fica menor. Aí eu vou acrescentar aqui, gente, só a gema do ovo, tá? Os ovos você não pode... O pão de queijo, a gente põe a gema. Não pode colocar a clara, porque não vai ficar aquela meleca. A gema só, ele deixa o teu pão de queijo mais firme. Então, a gente vai usar só a gema de um ovo. Ó, vou escorrer bem a clara aqui. Eu vou usar só a gema. Vamos tirar mesmo assim na mão, que você tira tudo, ó. Ó, só a gema. O pão de queijo, se você põe a clara, ele fica muito meleca depois, tá? Agora aqui, ó, vou mexer bem, até ele agregar. Agora aqui eu vou colocar 100 gramas de mussarela ou queijo, da sua preferência, tá, gente? Ó, eu tenho 100 gramas aqui, olha lá. Mas se você não tiver, pode pôr queijo também. A gente vai misturar aqui também agora. Olha que massa bonita tá ficando. Se você põe a gema, a clara, ele vai ficar babento, sabe? Então, você põe só a gema, olha como ele fica uma massa bem bonita, teu pão de queijo, olha. Não pode pôr a clara, não. Nessa quantidade aqui, uma gema só é o suficiente. Se você for colocar mais, ela vai ficar mole, você vai ter que colocar mais polvilho. Agora, eu vou deixar ele dar mais uma esfriadinha pra mim poder moldar, tá bom? Olha, como tá, ó. Ao todo aqui, gente, eu coloquei 250 gramas de polvilho. Aí depois, eu achei que ficou um pouquinho mole, aí eu coloquei mais 100 gramas, quer dizer que ao todo foi 350 gramas aqui de polvilho doce, o meu foi doce. Mas você também pode fazer com o polvilho azedo. Agora, eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui, pra mim molhar minha mão, pra modo de bolear, ó. Com a massa bem legal, ó, tem que ficar a massa assim, ó, firme, ó. Pode ficar aquela massa mole, porque senão você vai fazer uma meleca aí na sua mão, na hora de você coisa. Ó, daí aqui agora eu vou fazer as bolinhas, né, ó. Passa um pouquinho de óleo na mão, né, pra não ficar grudando na sua mão, ó. Vamos fazer as bolinhas, né, fazer pequenininho, porque ela cresce depois, né, gente, olha. Ficou no ponto, eu usei ao todo 350 gramas de polvilho azedo. Eu vou colocar tudo aqui. Vocês estão vendo aí, ó. Aí, de vez em quando, você dá uma molhadinha assim, ó, no óleo, ó, na tua mão, pra modo de não grudar. E vamos fazer. O que não caber aqui, que não vai caber passar na airfryer tudo de uma vez, aí eu posso ou assar no forno, ou guardar pra mim assar, congelar. Congelar ele desse jeito aqui. Eu vou colocar nas bandejinhas e vou congelar, porque vai dar bastantinho aqui, gente, olha. Ele rende bastante, porque eu tô fazendo pequeno, né, também. Ó, não fazer um pãozão grande, não, porque principalmente que vai assar na fry, se fazer muito grandão, ele fica ruim até passar.
A gente faz assim, porque depois ele cresce, né? Ele cresce, aí ele dá uma crescidinha. Pessoal, olha, eu vou colocar esses daqui já pra assar na fry, porque não vai caber mais do que isso. Aqui já tem 3, 6, 9, 12. Acho que não cabe mais do que isso. Esses daqui eu vou colocar na forminha pra depois eu assar depois. Mas eu já vou colocar a minha aqui. Depois eu falo pra vocês quantos que deu, tá? Pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem 12. Eu não sei se eu vou conseguir assar esses 12. Porque tem que ter um espaçozinho, né? Não pode ficar muito perto um do outro, porque senão ele pode grudar. Então, eu vou colocar aqui na minha fry. Esses daqui que já estão prontos. Depois, eu vou moldar os outros e vou congelar, porque... Até porque eu tô sozinha aqui, é muito pra mim comer tudo hoje. Olha, gente, coloquei 12 aqui, ó. Vou ligar aqui. Aqui eu não tenho muita noção, assim, de tempo, mas eu vou colocar em 180. Não, vou colocar em 200 mesmo, né? E vou colocar 20 minutos, tá bom, gente? Aí, aí depois eu vou dar uma abridinha pra ver se tá bom ou não. Aí coloquei 20 minutos. Agora eu vou moldar esse resto aqui e já volto. Ó, olha como ficou bem crocantinho, ó. Ele não murcha por causa da farinha de trigo que a gente coloca. Só que o meu eu fiz bem pequenininho, então ficou pequenininho. Aí eu fiz aqui, aqui deu 12, né, que vocês viram. Aqui deu mais 12 e aqui deu mais 12. Então, quer dizer que deu 36 pãozinho de queijo. Só que bolinha pequena, né, gente? Agora, se você quiser fazer maiorzinho, dá a metade. Aí fica a seu critério. Eu arrependi porque não fiz maior o meu. Ó, ainda deu tudo isso aqui. Deu 24, que eu vou colocar no meu freezer, né? Ó, deu 2 bandejinhas de 12, né? São 24 pãezinhos que sobrou aqui, mas são pequenininhos. No caso, poderia ter feito um pouquinho maior, que ele ia ficar melhor ainda. Mas olha o assadinho. Com 15 minutinhos, eu coloquei 20 minutos, mas com 15 eu já tirei, gente. Tava assadinho já, olha. Que delícia. Então, tá aqui mais uma receitinha, né? Espero que vocês tenham gostado. E que continue curtindo, se inscrevendo, compartilhando. E já assadinho. Pena que eu fiz ele pequenininho, mas olha como ele fica bem crocantinho, gente. Olha, por causa da farinha de trigo, ele não deixa ele murchar, gente. Fica uma delícia, só pra vocês verem. Só que eu fiz muito pequenininho, né? Aí deu aqui, eu fiz 12, né? E fiz mais 2 bandejinhas de 12, né? Que deu 36 ao todo, né? Esses daqui eu vou congelar, né? Pode congelar ele assim, sem assar. Aí eu vou pôr no meu freezer. Se você não tiver essa bandejinha, você coloca num saquinho e põe ele esparramadinho, assim, pra não grudar um no outro. E aqui, ó, você vê, vou tomar meu cafezinho da tarde. Gente, olha como ele fica lindo, olha. Ele não murcha, fica bem crocantinho. Deixa eu abrir um aqui pra vocês verem. Olha a casquinha sequinha por fora, olha. Olha que delícia, olha. Ó, tá bem quentinho, ó. Fica uma casquinha bem sequinha por causa da farinha de trigo, olha. Não deixa ele murchar daí. Muito bom. Olha que delícia. Ficou bem bonitinho meu pãozinho de queijo. Olha que lindinho, ó. Ele não murcha, gente, ó. Ele fica bem crocantinho por causa da casquinha, olha. A farinha de trigo, uma colher que você coloca, ela faz essa casquinha em volta. Daí, você pode guardar esse pãozinho de queijo lá, daqui a pouco você vai comer, lógico, ele vai estar frio, mas ele não vai estar murcho. Ó, muito bom. Olha que lindo. Ó, ficou bem redondinho. Ficou bem sequinho, ó, bem crocantinho, ó. Ó, ele fica uma casquinha em volta, ele não murcha. Você pode deixar lá, daqui a pouco, se eu não comer tudo agora, eu coloco no meu micro-ondas para esquentar. Ele vai estar desse jeito aqui, ó. Não murchou, não murcha, nem tem pão de queijo, você tira do teu forno, ele já vai lá embaixo, né? Então, isso aqui não murcha, ó. Eu assei na minha airfryer, mas você pode assar no seu forninho. Lógico, o meu eu fiz muito pequenininho, né, gente? Mas você pode fazer maiorzinho, tá bom? Essa receita que eu dei aí. Vou deixar lá no link a minha receita. Olha, ficou ótimo de sal, ótimo de tudo, sabe? Pessoal, então eu vou ficando por aqui com meu pãozinho de queijo que não murcha. E fácil de fazer. E
Espero que vocês tenham gostado e que continuem comigo, se inscrevendo, dando joinha, compartilhando. E se Deus quiser, logo eu estarei aqui com um novo vídeo ou em algum lugar, tá bom? Olha, façam, gente, só façam. Depois vocês me comentam aí a delícia que ficou e que teu pãozinho não vai murchar. Faça a receita certinha lá. Se acaso você colocar, se achar que a massa tá um pouquinho mole, você pode acrescentar um pouquinho mais de polvilho, porque às vezes na hora da gente medir ali, a gente coloca um pouquinho a mais de líquido, né? Então, ou se o seu ovo for maior, o meu é ovo caipira, então ele fica mais amarelinho ainda. Daí você pode, mesmo depois que você escaldou, você pode pôr um pouquinho mais de polvilho, não tem problema, tá bom? Olha, que delícia. Então, deixa eu tomar meu cafezinho da tarde. E estão servidos, gente? Que pena que vocês não podem experimentar comigo. Ó, faz tempinho que eu tirei dali da airfryer e não murchou. Vocês estão vendo que tá bem redondinho, ó. Ó, se fosse no forno, né, fosse assim, não tivesse a farinha de trigo, ele já tava lá embaixo, né? Porque geralmente os pão de queijo tem tudo para murchar, né, gente? Então tá aí um segredinho, tá? Você coloca uma colherzinha de farinha, uma colher de sopa de farinha de trigo. Ali, a hora que você estiver dissolvendo, ele vai ficar meio que pastoso. Falar, ah, estragou, tá? O leite, mas não é. Por causa da farinha de trigo, ele vai virar meio que um mingauzinho. Aí você mesmo, se você coloca, e coloca o ovo, né? E se precisar, pode colocar um pouquinho mais de polvilho, que não tem problema. Com o polvilho azedo, geralmente ele costuma ficar melhor, né? Mas eu gosto do polvilho doce. Então, ficam com Deus, muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, estarei aqui.